Olá, investidores. Sou Leonardo Rocha, responsável pela área de investimentos do BTG Pactual Digital. Hoje a gente recebe o Gustavo Constantino. O Gustavo ele foi head da tesouraria da parte de renda variável do Banco BBM, foi sócio fundador da SPX, foi gestor da Gap e agora há 4 anos e meio já está fazendo a parte da gestão do FIDS Absoluto, que virou Távola Absoluto. Gustavo, queria que você começasse comentando essa reestruturação, que é muito mais que um rebranding da FIDS, né? Agora Távola Capital. Obrigado, Léo, pela oportunidade. A gente iniciou esse processo de reestruturação da empresa em outubro de 2014, então tem 4 anos e meio que a gente construindo uma nova empresa. Acho que desse tempo para cá a gente conseguiu várias conquistas, acho que tivemos um histórico legal, consistente, a montagem de um time sênior da equipe de análise. E acho que depois desse tempo todo, foi a maturação de um processo, né? Acho que depois desse tempo todo, acho que como as pessoas hoje que fazem parte dessa empresa são totalmente diferentes das pessoas que fundaram a FIDS lá atrás, a gente achou que não fazia mais sentido manter o nome. Acho que esse nosso business de gestão de recursos, ele é muito dependente de pessoas, né? À medida que as pessoas são outras, construímos uma nova empresa, a gente achava que estava na hora de ter uma nova identidade, uma nova marca. Foi daí que a gente resolveu dar um novo nome para a empresa. E agora entrando um pouquinho na parte do fundo, do Távola Absoluto, quais são as grandes características do fundo? Qual é o primeiro horizonte de investimento que você costuma olhar? Se você pudesse dividir um pouco a política de investimento do fundo. Quando a gente montou esse produto lá atrás, o FIDS Absoluto, que agora vai virar Távola Absoluto, a ideia era ter um long biased na essência, né? Ser um long biased com uma flexibilidade maior de gestão. A gente vê que, pelo menos lá até quando a gente montou o produto, a indústria sempre ficou um pouco mais rígida, em torno de uma alocação de 60%, 70% dos long biased, né? E a gente buscou um produto com amplitude maior, né? Eu diria que a maior parte do tempo a gente fica entre 20% e 90%. Então isso eu acho que dá uma flexibilidade interessante para o produto. Eu sempre gosto de lembrar uma frase do Howard Marks, que ele fala que basicamente existem 2 grandes riscos no mercado, que é o risco de perder dinheiro ou o risco de perder oportunidade. Então a gente tenta basear a gestão do produto se equilibrando entre esses 2 riscos, né? Não ficar pouco alocado e perder oportunidades, e também não ficar o tempo todo muito alocado, correndo risco de correções e perdendo dinheiro. Então a gente tenta suavizar ao longo dos ciclos, né, a exposição, para conseguir extrair o que é de melhor em cada ponto do ciclo, né? E qual que é o turnover médio, mais ou menos, dos papéis que compõem a carteira? Isso varia bastante, a gente não calcula essa métrica ativamente. Acho que a ideia a gente tem uma disciplina de valor muito grande, então à medida que as empresas se aproximam do valor que a gente acha justo, a gente diminui a exposição, ou no limite zero a exposição. A gente tenta não ter um holding period, não ter um horizonte de tempo. A ideia é realmente quantificar qual o tamanho da margem de segurança, qual o espaço que a gente enxerga de apreciação em cada tese de investimento. E enquanto essa gordura, né, enquanto esse upside continuar relevante, a gente vai carregando essas posições. Tem posições na carteira que a gente já carrega 2 anos, 3 anos. Tem posições que duram 6 meses, 9 meses. É muito dependente do tempo que o mercado leva para enxergar da forma que a gente está enxergando, né? A gente sempre fala que acho que a arte de gestão é você antecipar, né? Você enxergar alguma coisa que o mercado ainda não enxergou. À medida que o mercado começa a enxergar da forma que a gente enxerga, que o consenso começa a migrar para a nossa tese de investimento, as coisas provavelmente vão estar se aproximando do valor justo e aí está na hora da gente sair. E o quanto do cenário macro impacta nas decisões de alocação? A forma que a gente faz o produto com essa flexibilidade, né? A ideia é realmente a gente ter uma opinião forte de cenário, né? Eu sempre falo que a gente tem que contextualizar valor e o ciclo, né? Então a gente tem que saber em que momento do ciclo a gente está. Isso dá um pouco da diretriz do tamanho da exposição que a gente quer ter, mas eu diria que a maior parte o vetor, né, que gera essa decisão de alocação é um vetor realmente bottom-up de quantificar e enxergar a quantidade de oportunidades que a gente tem de investimento, à medida que elas são abundantes e que no final
a gente tem uma confiança grande no valor que a gente calcula, as oportunidades vão fazer a gente ter uma exposição maior, né? À medida que ficam mais escassas e que a gente não enxerga tantas oportunidades de investimento, naturalmente a posição vai ficar menor, a gente vai ter uma exposição mais reduzida, né? E, Gustavo, quanto que contribuiu a sua experiência em fazer gestão de ações dentro de um fundo multimercado, que o horizonte é um pouco diferente, e também na mesa proprietária de um grande banco, para a gestão desse fundo atual? É interessante a pergunta. Eu acho que eu trabalhei com equipes muito fortes, né? Inclusive na parte macro, né? Então a gente aprende muito. Eu acho que cada empresa e cada célula de gestão realmente tem uma cultura muito forte. Então acho que essa experiência foi legal de ter passado por alguns lugares. Você vai aprendendo com pessoas super experientes, realmente que tem uma forma de enxergar o mercado. A gente brinca que gestão cada um faz de uma forma, então acho que é legal você ter essa oportunidade de ter trabalhado com diversas pessoas realmente muito sêniores. Eu acho que o primeiro deles é isso, é ter de fato aprendido a olhar o macro de uma forma. Eu acho que os investidores de equity às vezes ficam muito focados olhando só a empresa, o micro. A gente faz isso, mas a gente tenta contextualizar dentro do cenário macro, né? E eu acho que assim, você no final consegue fazer isso de uma forma mais completa, né? Então, eu acho que até pela forma que a gente propõe o produto, né, com essa flexibilidade toda, acaba que a gente precisa ter opinião. A gente tem um grau de liberdade a mais que tem que ser bem explorado, que é a exposição líquida, né? A maior parte dos long bites acabam que não tem esse grau de liberdade, fica mais restrito, né? O range de alocação, então a gente tem que explorar isso e tem que ter opinião, né? E entrando agora um pouquinho em cenário, como você está posicionando a carteira atualmente, quais são os grandes riscos que você enxerga e se tem alguma posição em derivativos, você costuma fazer posição usando derivativos para limitar o downside? Então, com relação ao cenário, a gente está bastante construtivo. Eu acho que a gente tenta sempre se apegar a coisas mais tangíveis, né, para ter opinião. Acho que é a primeira vez no Brasil que a gente tem uma equipe, de fato, com pensamento bastante liberal. Acho que isso é transformador. Eu acho que a quantidade e a qualidade dos membros da equipe realmente é muito boa. Eu acho que isso é divisor de águas, a gente nunca teve isso. Isso acho que tem um efeito muito potente a longo prazo. Obviamente, a gente sabe que precisa aprovar a reforma da Previdência, endereçar a nossa situação fiscal de longo prazo. O processo político, ele nunca é linear, né? Então a gente sabe que o processo às vezes de certa forma é meio caótico, né? Então tem que estar sempre atento, né? No sentido de também separar um pouco do ruído e dos sinais, né? O que de fato tem de sinalização de que as chances podem estar maiores ou menores, mas por outro lado também separar um pouquinho do ruído, porque às vezes as pessoas também gostam de criar uma narrativa, não, ela tem muita bateção de cabeça e tudo, e a gente tem que conseguir separar um pouquinho disso e sair um pouco desse ruído todo, né? Você perguntou com relação a derivativos, a gente tem uma forma de olhar os derivativos um pouquinho diferente. Eu acho que é muito fácil, muito cômodo falar, não, estou comprado em put, proteção, estou comprado de vez em calls para poder se apropriar do upside. E no final, assim, a gente não pode esquecer que existe uma entidade do outro lado que vende esses seguros, né? E normalmente quem compra seguro o tempo todo perde dinheiro, né? Provavelmente eu não usei o meu seguro do carro, não sei se você já usou o seu, mas todo mundo que compra seguro o tempo todo perde dinheiro. A seguradora costuma ganhar dinheiro do outro lado. Então, como a gente acha que a gente consegue se apropriar e gerar valor para os cotistas, gerar valor para o fundo operando derivativos, é ter opinião realmente de fundamento, é olhar as empresas e enxergar exatamente aonde estão as assimetrias, aonde a gente consegue, seja por um evento, por uma notícia ou por alguma coisa que vai sair, alguma data marcada, seja uma eleição, acontece a cada 4 anos, mas às vezes você tem eventos com data marcada. Então eu acho que é aí que a gente consegue de fato se diferenciar, olhar ali o payoff das opções e enxergar aonde de repente tem alguma coisa para fazer, seja para maximizar uma exposição de upside ou seja para se proteger de um evento de cauda. Então a gente faz isso também, não é sempre, mas à medida que a gente enxerga uma proteção, alguma coisa legal, a gente faz isso. Eu acho que isso ajuda, suaviza o retorno. A gente em alguns momentos conseguiu escapar de algumas correções, acho que de repente deu um pouco de sorte, mas a gente conseguiu fazer isso. Então eu acho um instrumento interessante, sim. E qual que é a exposição líquida que vocês estão atualmente no fundo? A gente veio desde a eleição, um pouquinho antes da eleição, um pouquinho antes do primeiro turno, a gente colocou a exposição líquida do fundo em 80%, de lá para cá tem ficado entre 80% e 90%.
Recentemente, umas, sei lá, 3, 4 semanas atrás, a gente reduziu um pouquinho para 70 e agora a gente está em torno de 80. Então, assim, a gente mexe um pouquinho no sentido de, às vezes, alguma tese nossa maturou também um pouquinho mais, fica um pouquinho bem precificada, a gente prefere reduzir. E agora na margem, eu acho que apareceram algumas coisas um pouquinho mais interessantes, a gente voltou para 80. Hoje é essa exposição que a gente tem. E como é que você avalia os fatores de risco do portfólio? É muito através de setores? Existe algum setor atualmente que você esteja mais convicto? Queria que você comentasse essas duas coisas. A gente não acredita muito em setorial, olhar setorialmente. Eu acho que no Brasil os setores, eles são... primeiro que tem uma dispersão muito grande, no sentido de as empresas são muito diferentes, não existe uma pulverização setorial, assim, de uma forma que você consiga operar de forma temática, a gente não acredita muito nisso também. A gente olha empresa a empresa, então entra no detalhe de cada empresa, assim, o setor, por exemplo, claro, da gente colocar essa visão é o setor de utility. As empresas são muito, muito diferentes entre si, né? Seja no segmento de distribuição, geração, transmissão. Não dá para dizer setor de utility, né? Acho que tem que entrar empresa a empresa, mesmo dentro do setor de distribuição ou setor de geração, as empresas são muito diferentes entre si. Então, a gente hoje tem uma exposição grande no setor de utility, mas olhando caso a caso. Então, a gente tem Sanepar, Copasa, Semig, Light, por exemplo, são empresas muito diferentes entre si. Cada uma tem uma tese, uma especificidade ali que faz a gente ser investidor. A gente tenta ser muito disciplinado do ponto de vista quantitativo, de enxergar exatamente aonde está o valor. A gente não compra só uma história porque o qualitativo é bom, não, essa empresa gera valor ao longo dos ciclos. A gente procura, de fato, tangibilizar isso, quantificar o quanto tem de upside ali, o quanto tem de margem de segurança, para realmente aquilo ali ser um bom investimento, né? No começo você comentou que a equipe de análise é bastante robusta, que foi construindo ao longo do tempo. Queria que você comentasse um pouco do time, das pessoas que geram essas ideias sobre as empresas. A gente tem hoje 5 analistas, né? Um deles é o chefe da equipe de análise, é o Marcelo Bahia. O Bahia tem também uma longa experiência de mercado, ele já tem 14 anos aqui olhando equity no Brasil. Ele começou no Opportunity, depois ele foi para a Pollux. Ele se juntou ao nosso time no início de 2018, né? Ele olha o setor de utility, mas também coordena a equipe toda de análise, ele é um cara bastante sênior. Recentemente se juntou a gente o André Guzmão, também tem um tempo extenso de mercado, começou no Opportunity, depois Studio, Gap, Trust por último, se juntou a gente no final do ano passado. O Lucas Suemitsu começou a carreira aqui no BTG Pactual, depois ele foi para Opus e por último a 20. O Marcos começou a carreira dele no Opportunity, depois se juntou a gente. O Daniel Halben trabalhou na Quilos e agora está com a gente, ele olha os setores de commodities, relacionados a commodities. Fazendo a gestão também comigo tem o Jacques Onichen, que também começou a carreira dele como analista, estava na FIT quando eu entrei, hoje ele é o gestor do Long and Short, e o Alexandre, que faz toda a parte de execução de ordem. Então a gente tem um time que a gente fala que é muito complementar. Eu brinco que é que nem quando você monta um time de futebol, não adianta você só ter atacante, né? Não adianta também ter só zagueiro. Acho que você tem que conseguir compor isso bem, você tem que ter um cara para correr na lateral, você tem que ter um cara marcar, você tem que ter aquele cara comandando no meio campo, criando, e alguém fazer o gol lá na frente. Então acho que a gente consegue ter um time complementar lá na empresa hoje. Eu acho que isso tem dado resultado. Ótimo. Aproveitando que você comentou de resultados, poderia comentar um pouco da performance e se tem algum objetivo de retorno definido para o mandato? O benchmark do fundo é IPCA mais 6, né? Então a ideia é ser um fundo de longo prazo, que a gente realmente gere retorno no longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é sempre uma palavra meio clichê, né? Falar longo prazo, mas a ideia é... Tem uma janela específica que você gosta de olhar? Eu gosto sempre de olhar quando... Eu acho que sempre tem que analisar um gestor ao longo dos ciclos, né? A gente às vezes tem ciclos de muito otimismo e ciclos de muito pessimismo. O legal é sempre quando você vê esse ciclo fechando, né? Depois de um ciclo de pessimismo, somado a um ciclo de otimismo, analisar o retorno da janela total.
Acho que a gente, por mais que o nosso histórico não seja ainda tão grande, é um histórico de 4 anos e meio, a gente passou por um período de extremo pessimismo ali em 2014 e 15, né, com a Dilma, o fiscal muito ruim, a recessão muito forte, e depois um ciclo de euforia com a troca de governo, depois agora com as perspectivas melhores da eleição e tudo. Eu acho que quando você olha no agregado isso, eu acho que fica mais interessante analisar, né, a performance. Nesse período a gente está dando em torno de 26,5 anualizado, né, então acho que foi um retorno legal, interessante. O retorno total é uns 175, 178% total. Com uma volatilidade analisada de quanto? Mas... De 11, 12%. Volatilidade em torno de metade da bolsa. Metade da bolsa. A gente não tem meta de volatilidade, mas historicamente deu isso, né? Acho que acaba que é um pouquinho do objetivo do produto. Eu acho que ao longo dos ciclos, né, na média do ciclo, a gente deveria perseguir um número neutro de 50% de exposição. Em alguns momentos a gente vai estar mais alocado, como agora, 80%, 90%, em alguns momentos menos alocados, em torno de 20%. Então acho que na média dando 50%, o esperado seria isso, né, da metade da volatilidade da bolsa. A gente conseguiu isso ao longo do... E é interessante observar também que mesmo com esse rally recente da Bolsa, que às vezes é natural para um fundo long bias não capturar toda a alta porque ele tem uma exposição líquida menor, vocês tiveram na janela de 1, 2, 3, 4 até 4 anos e meio uma performance em todas essas janelas superiores à Bolsa. Tem algum segredo, algum ponto que você queira mencionar que gerou essa performance? Um pouquinho daquilo que eu falei no início. Eu acho que a nossa ideia é tentar suavizar a performance ao longo dos ciclos. Então, a gente não se obriga a ficar alocado o tempo todo. À medida que as oportunidades ficam mais escassas ou mais apertadas, a gente naturalmente reduz a exposição. Eu acho que essa disciplina acaba se pagando ao longo prazo. Tem momentos que a gente fica um pouquinho para trás na janela, que a gente está menos alocado, mas isso acaba de repente se provando correto. A gente passa a ter oportunidade de comprar quando as coisas ficam de fato de novo mais baratas e mais interessantes, com uma margem de segurança maior. Margem de segurança é uma palavrinha também interessante, porque as pessoas repetem muito, mas poucos às vezes praticam. As pessoas às vezes estão sempre muito alocadas, querendo capturar sempre a próxima janela de otimismo. A gente tenta ter um pouquinho de disciplina ao longo dos ciclos, isso acho que ajuda. Nos últimos 12 meses, realmente a performance foi super boa, a gente está dando 36%, a performance do Ibovespa acho que é uns 13%, 14%, então acabou que realmente foi muito bom. Obviamente a gente não tem meta de retorno, eu acho que a ideia realmente é estar investido em empresas que a gente vê valor, que a gente enxerga essa margem de segurança. Deu certo recentemente, mas assim, o objetivo realmente não é outperformar o Ibovespa numa alta, num momento de otimismo, mas é sempre realmente estar investido em empresas que nos deem segurança, nos deem conforto. Excelente, Gustavo. Obrigado pela visita, pela participação, de explicar um pouco para o público da Távola, dessa reestruturação e do produto absoluto, que é um produto long bias que tem na plataforma. Obrigado a vocês, Léo, pela oportunidade. O BTG é um grande parceiro nosso. Obrigado pela chance. Obrigado e até a próxima.